Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa aula, tá? Nesse momento a gente vai discutir sobre o movimento circular uniforme e não somente a questão, as características do movimento circular em termos de propriedades físicas, mas também em termos de propriedades matemáticas, tá? Então, para isso, a gente vai recorrer ao seguinte ponto. No movimento circular uniforme, a gente vai ter algumas características que são diferentes do movimento retilíneo uniforme, tá? No movimento circular, a característica que é mais aparente nele é que o movimento ele não acontece, né, claro, em linha reta, ele vai acontecer não somente num círculo, mas também em parte desse círculo. E como a gente já estudou em matemática, né, na circunferência, uma das coisas mais importantes que a gente estuda e a gente abrange na circunferência é o elemento do raio que está aparecendo aqui, tá? Então, o elemento do raio, esse carinha aqui, ele nada mais é do que um dos elementos mais importantes do estudo do movimento circular, porque para a gente calcular as distâncias, para a gente calcular a velocidade, seja ela velocidade angular, seja ela velocidade escalar, faz-se necessário que nós utilizemos aí a medida do raio para então nós determinarmos outras medidas, tá? Então, vamos começar aqui explorando a velocidade, que é esse vetorzinho aqui, claro, velocidade escalar, tá? Então vamos começar explorando a velocidade escalar aqui, que ela é muito importante no estudo aqui do movimento circular uniforme. Então, vamos para a velocidade. Primeiro, como a gente já havia discutido anteriormente, nós temos dois tipos de velocidade no movimento circular, que a gente já estudou isso aqui na parte na aula passada, quando nós estávamos estudando o movimento circular em engrenagem. Na verdade, a gente estudou polias e engrenagens que usam, né, faz uso do movimento circular, das fórmulas e das propriedades do movimento circular para poder então fazer a desenvoltura de todo o desenvolvimento daquele conteúdo, tá? Então, não é algo novo que a gente vai ver aqui. Então, na velocidade escalar, a gente tem as seguintes relações, tá? A velocidade escalar, ela é calculada, como a gente já sabe, no movimento uniforme, ΔS sobre ΔT. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque o ΔS aqui, ó, ele vai ser o círculo. Se for um círculo completo, a gente vai utilizar a seguinte expressão: 2π vezes o raio dividido pelo período. Quem que é o período? O período é o intervalo de tempo, tá? Em que o corpo ele vai dar a volta completa na trajetória, tá? Então, o período é o intervalo de tempo que ele dá uma volta completa. Bom, como a gente também viu no movimento circular aplicado por lias e engrenagem, como o período é o inverso do tempo, ou seja, a frequência, na verdade, o período é o inverso do tempo, não, a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência, tá? A frequência e o período se relacionam com essa fórmulazinha aqui. Então a gente pode também, a gente tem uma fórmula que relaciona pra gente os conteúdos aí, as fórmulas de velocidade escalar com a frequência. Então a gente tem uma que envolve o período, outra fórmula que envolve a frequência, e essas são as fórmulas da velocidade escalar para o movimento uniformemente circular, o movimento circular uniforme, tá? O outro tipo de velocidade que a gente também estudou era a velocidade angular, tá? A velocidade angular, ela tem a característica de explicar pra gente qual é a rapidez com que um movimento, com que um objeto, com que um corpo ele gira, tá? Imagine, por exemplo, uma roda de bicicleta. A velocidade escalar é a rapidez com que a bicicleta anda de um ponto a outro, e a velocidade angular é a rapidez com que as rodas da bicicleta estão girando, tá? Então elas têm características diferentes e são aplicadas a coisas diferentes, tá bom? Então a velocidade angular ela é indicada pela letra ômega, que seria um W, né, equivalente a um W um pouco diferentezinho aqui pra gente.
tá? E as fórmulas para se encontrar a velocidade angular é a variação do ângulo, tá? A variação do ângulo com relação ao tempo. Que ângulo? O ângulo aqui, porque imagina o seguinte, se nós dizermos que isso aqui é um ângulo específico para o movimento do móvel, se ele tiver uma mudança aqui do ângulo, né, acrescentou aqui, esse aqui seria o ângulo inicial, esse aqui seria o ângulo final, então a variação desse ângulo vai ser indicada aqui. Como eu mencionei no estudo de polias, basicamente a questão do ângulo, apesar de ser importante, foi pouquíssimas vezes que eu vi alguma questão que envolvesse ângulo, tá? Ângulo no movimento circular. Geralmente nós estudamos, aplicamos as fórmulas da velocidade aqui, como por exemplo 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência, tá bom? Então essas eram as fórmulas que comumente nós aplicávamos aí para o estudo do movimento circular, tá? Um outro ponto aqui importante é a relação entre as velocidades. Existe uma fórmula que liga as velocidades. Se você observar, ó, por exemplo, aqui tem um período. A diferença entre elas é justamente a presença do raio quando tem a velocidade escalar e a ausência do raio quando você tem a velocidade angular, tá? Que a velocidade escalar, ela precisa do raio para ser calculado, enquanto que a angular só precisa do ângulo, tá? Então, aqui um ponto importante é a fórmula que relaciona os dois é que a velocidade escalar é a angular acrescentando-se o raio, tá? Multiplicando o raio aqui. E aí nós temos a fórmula que une essas duas velocidades aqui. Bom, claro que em termos do estudo do movimento circular, a velocidade escalar tem uma característica importante, tá? Ela é sempre tangente ao círculo, à trajetória circular. Por exemplo, se o corpo estivesse aqui, tá bom? E o movimento fosse no sentido horário, tá? Então a velocidade angular, a velocidade escalar, ela teria essa direção, sempre tangenciando aqui a nossa circunferência. Aí temos uma outra característica importante sempre que estudamos o movimento, que nada mais é do que a aceleração, tá? Que a gente estudou também no movimento retilíneo uniforme. A aceleração também é importante na hora de nós estudarmos aí o movimento, seja ele circular ou não, tá? Então a aceleração, aqui que é um izinho. Então a aceleração, ela vai possuir a seguinte característica. No movimento circular, no movimento de um modo geral, nós temos que a aceleração, né, na nossa apostila, ela é indicada pela letra gama, né, a letra grega gama, e ela é dividida em duas parcelas, a tangencial e a centrípeta. A tangencial diz respeito à aceleração que tangencia o movimento, tá? Ela tem sempre a direção da velocidade, tá bom? O sentido a gente tem que analisar aí no decorrer do processo, se o movimento é retardado ou se o movimento é progressivo, tá? E a aceleração centrípeta é aquela que aponta para o centro da trajetória. Então, por exemplo, se o corpo estiver aqui, nessa posição agora indicada, a aceleração centrípeta vai ter essa direção aqui, sempre apontando para o centro do movimento, enquanto que a velocidade sempre aponta no sentido tangencial da trajetória, tá? Do círculo. Então aqui nós temos a fórmula que envolve aceleração. Mas como eu mencionei no movimento das polias e das engrenagens, a aceleração tangencial nesse tipo de movimento, geralmente ela é nula, a não ser que haja aí alguma desaceleração, algum fator que modifique o nosso movimento, ele deixe de ser uniforme, e aí a gente aplica essa fórmula. Caso contrário, geralmente no movimento circular, a aceleração tangencial ela é nula, ou seja, a gente vai concluir que a nossa aceleração do nosso sistema, né, ela vai ser somente a aceleração centrípeta. E o que é a aceleração centrípeta? Em termos de fórmula, a aceleração centrípeta é a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio, tá? Ou
usando a velocidade angular, ela vai ser velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então a gente pode aqui usar essas fórmulas para o estudo do movimento circular uniforme, tá? E agora eu vou pegar alguns exercícios aqui para vocês, para a gente fazer agora e verificar aí o estudo do movimento circular. Lembrando que associado ao movimento circular, depois a gente vai, digamos assim, recapitular essa ideia, mas dando um conceito de dinâmica, tá? Melhor, de dinâmica. Agora a gente está vendo a cinemática do movimento circular, que é o estudo voltado para velocidades, para aceleração, para distância, para os ângulos, para o raio, para frequência e período. Depois a gente vai ter uma abordagem da dinâmica, tá? Na dinâmica a gente vai estudar o quê? Como que se aplica os conceitos de força, como a força centrípeta e a força centrífuga, tá? A gente vai dar uma pincelada um pouco sobre esse conceito aí para vocês entenderem mais e mais sobre o movimento circular, tá? Agora a gente vai fazer aqui alguns exercícios que podem estar ajudando vocês aí a entender um pouco mais sobre o movimento circular uniforme. Vou pegar dois exemplos para a gente fazer agora, para vocês entenderem que não é difícil, não é uma coisa do outro mundo o estudo do movimento circular. O primeiro exemplo é esse aqui, ó. Foi tirado lá do site Brasil Escola, tá? Então vocês depois podem estar dando uma olhada sem problema nenhum e verificar como é simples. Observem que lá já está respondido também, então vocês podem conferir depois. Bom, devido ao movimento de rotação da Terra, uma pessoa sentada sobre a linha do Equador tem velocidade escalar em relação ao centro da Terra igual a... Aí diz que o raio equatorial da Terra é de 6.300 km e ele pede para a gente considerar o π como sendo aproximadamente aqui, ó, igual a 22 sobre 7. Pense no seguinte, que nós temos a Terra, tá? E aí no meio dela, né, aproximadamente no meio dela, nós temos a linha do Equador aqui, que vai rodear a Terra. E aí, na linha do Equador, é o ponto em que a Terra tem o raio com o maior valor, tá? O maior valor do raio de circunferência no meio da Terra, tá? Lembrando que quando se trata desse tipo de afirmação, nós estamos falando aqui, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui em cima, em alguma parte da Europa aqui mais próxima do polo, nesse ponto aqui, a velocidade com que você estaria aqui seria diferente, tá? Por quê? Porque o raio da Terra aqui, o raio da Terra não, o raio da circunferência gerada aqui em cima é menor do que o raio gerado pela circunferência no centro do ponto de vista de escala, tá? Não do centro da Terra, tá? Lembrando que aqui é só uma afirmação bem categórica. Eu espero que vocês tenham entendido aqui. Deixa eu pegar um círculo aqui melhorzinho. Vamos pensar assim, ó. Aqui nós temos o planeta Terra. E esse tipo de raio que eu estou mencionando aqui não é o raio da Terra. Porque o raio da Terra, lembre-se, aqui é o mesmo daqui de cima, tá? Então não muda aqui em que posição você pega o raio da Terra. Está falando do raio do círculo gerado pela linha do Equador. Se você pega no Trópico de Câncer ou de Capricórnio, eles vão ter de tamanhos diferentes, tá? Então aqui é só na linha do Equador. Mas vamos fazer a questão aqui para vocês verem como é bem tranquila. A gente quer saber a velocidade escalar. Então, as informações dadas pelo problema aqui é o raio, por exemplo, que é de 6.000 km. Então a gente tem um raio. Esse aqui é o raio. E nós temos o π. Observem que para calcular a velocidade escalar nós precisamos do período ou da frequência, tá? Ou da velocidade angular. Velocidade angular a gente não temos a frequência e não é indicado também nem é indicado também o período para a gente. Então, o que a gente precisa aplicar aqui? A gente precisa aplicar alguma coisa para poder descobrir esses valores aqui. Mas a gente vai lembrar o seguinte, ó. Primeiro, nós sabemos que a Terra, para dar uma volta completa em torno de si mesma, é 24 horas. Ou seja, o período da Terra é de 24 horas para que um ponto aqui dê a volta completa em torno da própria Terra. Ou seja, a gente vai demorar um dia aí para fazer esse processo. Como a velocidade aqui, ó,
está em quilômetros por hora, isso significa dizer que eu não preciso converter o raio para metro e nem preciso converter o tempo para horas. Depois que a gente descobre, ou depois que a gente tem aquela sacada de que nós vamos usar o tempo igual a 24 horas, então a gente vem aqui e substitui na fórmula da velocidade que envolve o período, 2πr sobre t. Se eu tivesse a frequência, eu usaria essa daqui. Se eu tivesse a velocidade angular, eu utilizaria essa fórmula aqui. Então, como a gente tem o período, o raio e o π, nós vamos usar a segunda fórmulazinha aqui, ou seja, a velocidade ela vai ser 2πr sobre o período. Aí é só substituir os valores. Então, substituindo os valores, nós teremos 2 vezes π vezes o raio, que é 6.300, dividido pelo período, que é 24 horas. Bom, agora é só multiplicar e dividir. 2 vezes 6.300 vai dar 12.600. Π dividido por 24. Então, fazendo 2.600 dividido por 24, nós vamos descobrir 525. Então, a velocidade vai ser 525 π. Como a questão diz para a gente usar o π igual a 22 sobre 7, nós vamos fazer 525 vezes 22 dividido para 7. Então, a gente vai multiplicar por 22. Tá? Então, 525 vezes 22, que vai dar 11.550. E depois nós vamos dividir por 7. E aí, dividir isso por 7 vai dar 1.650. Então, a velocidade escalar vai ser de 1.650 km por hora, letra B. Tá? Então, a gente aplica os conceitos do movimento circular. Observe que essa questão é uma questão bem matemática, tá? Não é uma questão conceitual, tá bom? Então a gente tem aí o movimento circular, calculando então a velocidade através do conceito aqui, e lembrando, claro, através da fórmula, lembrando, claro, que a gente tem que usar aqui o período igual a 24 horas. Não é tão claro isso aí, mas esse exemplo é justamente para a gente identificar esse problema aqui do período. Uma outra questão que a gente pode estar resolvendo é essa aqui, que pede para a gente calcular também a velocidade e é indicada a frequência para a gente. Olha só, um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante, de um modo que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem um diâmetro de meio metro. Um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 RPM, ou seja, 840 rotações por minuto. Qual que é a velocidade do automóvel? Então aqui a gente vai identificar duas coisas importantes. Primeira nós precisamos entender que o raio, nessa questão aqui, o raio R vai ser igual a 0,25 metros ou 25 centímetros, tá? Mas como a gente precisa usar em metros, ó, que é o que está pedindo aqui, a gente tem que deixar em metros então o raio. O outro ponto que é dado nessa questão é a frequência. A frequência é igual a 840 RPM. Aqui é importante a gente lembrar o seguinte: a frequência ela tem como unidade padrão o Hertz. E o Hertz nada mais é do que a divisão, né, do segundo, ou seja, a gente tem 1 sobre segundo. Então, nesse processo aqui, basta a gente pegar os 840 e dividir por 60. Por quê? Porque se é rotação por minuto, se está em minutos, eu divido por 60 e vou encontrar então em segundo. Então, pegando 840 e dividindo por 60, 84, ou 840 dividido por 60, o resultado vai dar 14. Então, nesse processo aqui, nós temos uma frequência de 14 Hz. Depois que a gente faz as duas conversões, né, calcula o raio aqui, porque é dado o diâmetro, e a frequência, a gente vem aqui e observa a fórmula. Dessas fórmulas aqui, eu quero calcular a velocidade escalar. Então, observe aqui tem um raio e que tem a frequência, é essa fórmulazinha aqui. Então, é essa que a gente vai utilizar agora.
2πr vezes f. Então, a velocidade escalar é 2π vezes o raio vezes a frequência. Ora, substituindo os valores, nós teremos 2π vezes 0,25 vezes a frequência, que é 14. Então, você vai observar o seguinte, ó, 2 vezes 0,25 vai dar meio, né? Ou 0,50. E meio vezes 14 dá 7. Então, fica 7π metros por segundo. E aí, nós descobrimos, então, que a alternativa correta nesse caso que seria a letra E, 7π metros por segundo, tá? Vejam que essa questão aqui ele não indica qual que é o valor de π para nós utilizarmos. E aí é muito importante a gente, em questões objetivas, que você olhe para a questão objetiva e verifique nela qual seria a alternativa, tá? Se as alternativas aparecerem com π, significa que você vai deixar o π aí no cálculo, você não vai resolver o valor de π, não vai substituir nada no lugar do π. Caso contrário, se você observar nas alternativas que tem aqui, que não aparece o π, isso significa dizer que você vai ter que substituir o valor do π, tá? Então, só esse alerta aí para que fique atento na hora de resolver a questão, para substituir ou não o valor do π, tá? Então, é isso aí, pessoal. Então, esses foram os exemplos da aula de hoje, tá? Eu vou estar fazendo chamada logo com vocês. Então, não saiam aí, viu? Esses foram os nossos exemplos de hoje.